Quero agradecer primeiro de tudo a vossa presença neste quinto colóquio. Esperemos que continue assim com esta pedalada e que a gente possa ter mais uns 3, 4 colóquios até ao final deste ano letivo. Este colóquio, primeiro de tudo, quero agradecer eu e a Inês que temos parte desta organização e que de certa maneira lançámos a ideia. Esta ideia não teria avançado sem o professor João Matos e agora o professor Carlos Marques da Silva, que tem-nos ajudado nesta organização, nesta ideia, e esperemos que possa ter continuidade no futuro e no próximo ano letivo. Hoje, quem vai apresentar a nossa palestra é o professor Carlos Marques da Silva, que felizmente aceitou o nosso convite. O professor Carlos Marques da Silva é investigador aqui da casa, do Departamento de Zoologia e do Centro de Zoologia da Universidade de Lisboa e tirou a licenciatura em 1986 na mítica Universidade Estatal de Moscovo e em 2001 terá-se doutorado aqui na Universidade de Lisboa e a sua tese de doutoramento terá-se debruçado sobre os gastrópodes do Pliocénico de Portugal. Entretanto, tem realizado várias publicações e vários trabalhos ao nível dos gastrópodes, fósseis, do Cenozoico, bioerosão, vertebrados fósseis, também tem se preocupado bastante com a questão da divulgação científica, do património geológico e há diversos tutorial, vários trabalhos publicados nesse âmbito. Calando agora, eu passo a palavra ao professor Carlos Marques da Silva, desde já agradeço a presença e espero que gostem todos desta palestra. Bom, depois desta magnífica introdução, de facto, só resta mesmo prosseguir com a palestra. Devemos já estar um pouquinho atrasada pelas razões técnicas que eu vos expliquei de início. E antes de começarmos com a nossa palestra propriamente dita, um pequenino introito, uma pequenina introdução em relação a esta palestra. Esta palestra foi inicialmente esgalhada no âmbito das comemorações do bicentenário do nascimento de Darwin e os 150 anos da publicação da origem das espécies. Uma versão original foi inicialmente apresentada num ciclo de conferências na Rubem. Depois, entretanto, como tudo evolui, também esta palestra evoluiu e hoje em dia aquilo que eu vos vou apresentar aqui assim é uma versão evoluída, portanto transformada, não significa que seja melhor nem pior, mas transformada, modificada dessa versão original e que foca precisamente aqueles aspectos mais geológicos, aquela vertente mais geológica do trabalho de Darwin e como é que essa relação de Darwin com a geologia também interferiu no próprio conceito de evolução e no modo como ele desenvolveu a sua teoria de evolução da origem das espécies por seleção natural. Esta palestra está concebida para um público mais amplo, não estritamente para geólogos, daí o seu caráter mais divulgativo. Mas, de qualquer das maneiras, eu acho que, porque foca aspectos, quiçá, menos conhecidos da vida de Darwin e da sua abordagem a estes temas, também será interessante aqui neste contexto, até porque nós somos parte interessada neste tema, porque somos, digamos assim, a metade geológica ou a parte geológica desta questão. E, portanto, o tema de hoje será Darwin, a geologia e, para dar assim um ar misterioso e pomposo à coisa, o paradoxo da biodiversidade. Depois já vos vou explicar mais à frente porque é que eu entendo pelo paradoxo da biodiversidade e porque é que exponho uma coisa desta maneira assim para, precisamente, de algum modo, enfim, titilar a curiosidade dos possíveis espectadores. Ok, começamos. No que diz respeito a Darwin, eu gostava que o computador colaborasse, e antes mesmo de entrarmos em Darwin, nós temos que entender uma coisa, é que nós, os seres humanos, primatas, alguns primários, outros apenas primatas, funcionamos muito na base dos estereótipos, ou seja, dos chavões, das ideias feitas. Funcionamos com um conjunto de ideias pré-concebidas e às vezes é muito difícil fugir a essas ideias pré-concebidas. Alguns exemplos. Os portugueses são baldas.
Quer dizer, pode dizer, sim, de facto são bolas. Sim, mas não são todos, quer dizer, é uma acessão que é baseada em algumas experiências, algumas observações imediatas, mas nem todos os portugueses são bolas, por exemplo. Portanto, esses estereótipos, por vezes, dificultam a nossa percepção da realidade e o lidar com a realidade, porque, à partida, predispõe-nos para uma determinada direção, quando a realidade é mais complexa do que isso. Em relação a Darwin, também existem estereótipos. E esses estereótipos determinam que nós vejamos a pessoa e o seu trabalho sempre de uma determinada maneira. Assim, reparem, um dos primeiros estereótipos é que Darwin é esta pessoa. Reparem, esta pessoa é Darwin, mas Darwin não é esta pessoa. E foi precisamente por isso que eu coloquei esta imagem no início, porque se eu tivesse colocado, por exemplo, esta, vocês talvez não tivessem reconhecido. Por exemplo, outro estereótipo é que foi este senhor que engendrou a teoria da evolução. O que, mais uma vez, está errado. Quem engendrou a teoria da evolução não foi este senhor com 73 anos, foi este senhor com cerca de 27, 30 anos. Portanto, há estereótipos que é necessário realmente ultrapassar. Por exemplo, se eu tivesse colocado esta imagem aqui, que também é Darwin, mas com 6 anos, vocês provavelmente não o reconheceriam todo. Pensariam que seria um botânico qualquer ali, agarrado em vaso de flores. Mas, portanto, este é um dos estereótipos darwinianos mais comuns. Outro estereótipo, e aqui eu começo a puxar a brasa à nossa sardinha geológica, outro estereótipo é o de que Darwin era biólogo. Portanto, este é outro estereótipo. Geralmente, quando pensamos em Darwin, pensamos num biólogo trabalhando nas Galápagos, estudando aves, estudando iguanas terrestres, estudando as tartarugas das Galápagos, e automaticamente essa ideia predispõe-nos a pensar em alguém que pensa e raciocina de um modo estritamente biológico. Este estereótipo tem, como todos os outros, uma razão, e essa razão reside no facto de a obra mais conhecida, mais famosa, de maior impacto de Darwin, ser precisamente uma obra que tem um pendor mais obviamente biológico, e essa obra é precisamente a origem das espécies. No entanto, o que é certo é que há uma vertente geológica no trabalho de Darwin que não é negligenciável. Por exemplo, outra questão também relacionada com esta nossa dificuldade de entender Darwin como um geólogo, ou trabalhando numa vertente geológica, é que também hoje em dia nós temos estereótipos muito fortes, muito definidos em relação àquilo que é a biologia, e o que é a geologia, o que é que a biologia estuda e o que é que a geologia estuda. Quando pensamos em geologia, pensamos em paisagens deste tipo, por exemplo, que são magníficas, maravilhosas, mas que estão cheias de pedras, que não se mexem, que estão inertes, que não vão dali para lado nenhum, que a gente pode estudá-las hoje ou daqui a 1 milhão de anos, porque aquilo não vai mudar assim tanto. Em contrapartida, quando pensamos em biologia, pensamos em recifes, em cores, em peixes a nadar de um lado para o outro, macacada a saltar de uma árvore para outra, não no recife, mas na floresta amazónica, e, normalmente, o cidadão comum não estabelece uma relação entre o mundo biológico e o mundo geológico. Portanto, há ali uma fronteira intransponível que não é realmente cruzada pelo comum dos cidadãos. Esta separação nestas áreas científicas é também fomentada e incrementada pelo facto de nós, seres humanos, temos que dividir a realidade para entender. Nós temos disciplinas de geologia, temos disciplinas de biologia, elas são dadas por pessoas diferentes, são estudadas por manuais diferentes, de perspectivas diferentes, e isso cava este fosso entre as diversas disciplinas, e neste caso entre a biologia e a geologia. E essa é uma das razões pelas quais, quando se fala de Darwin como um geólogo, normalmente as pessoas têm uma reação de espanto, porque não veem a ligação entre a biologia e a geologia. A questão é, será que não há mesmo ligação? Meus amigos, vocês são geólogos e biólogos e são pessoas que lidam com estas questões aqui ao nível da universidade e, portanto, para vocês a resposta a esta questão é óbvia. Mas, para um público mais amplo, que é aquele que nós temos que chegar, se queremos transmitir a nossa mensagem biológica e geológica, esta questão não é trigoninho de farinha amparo, para utilizar uma expressão francesa muito conhecida. Neste caso aqui, assim, reparem, essa ligação entre a geologia e a biologia, nomeadamente com base da origem das espécies, da teoria da origem das espécies por seleção natural, reparem, está plasmada imediatamente no primeiro parágrafo
da introdução da origem das espécies. Portanto, nem sequer se pode dizer que é uma questão muito rebuscada esta ligação entre a geologia e a biologia. Se vocês conseguirem ver aqui assim, por exemplo, logo aqui há algumas, a referência biológica logo no início da origem das espécies. Portanto, logo no início da origem das espécies, eu acho que tenho isto aqui alguns em inglês, portanto, em português, logo no primeiro parágrafo da origem das espécies, Darwin diz que certos factos relacionados com a distribuição dos habitantes da América do Sul, ele não está a falar dos habitantes humanos, neste caso está a falar dos habitantes não humanos, da América do Sul, surpreenderam sobremaneira, bem como a relação geológica entre os seus habitantes atuais e pretéritos. Portanto, esta relação geológica foi um dos pontos de base que fez Darwin pensar em termos de evolução. Está aqui, não fui eu que inventei isto, foi ele que escreveu. Porque ele diz que estes factos, em minha opinião, elucidam a origem das espécies e esse mistério dos mistérios. Qual é que são estes factos? A relação geológica entre os habitantes atuais e pretéritos. Já estão a ver aqui uma relação entre a biologia e a geologia. Por outro lado, reparem, há outro aspecto também que é normalmente apontado como uma das bases, como um dos pilares da teoria darwinista e, sobretudo, daquilo que fez Darwin começar a pensar em termos de evolução ou de transmutação das espécies. Portanto, é da distribuição dos habitantes da América do Sul, outro é a relação dos habitantes da América do Sul com a relação geológica com esses habitantes do passado. E outra é, não se vê aqui muito bem, não há muita luz, mas mais uma vez eu tenho aqui assim algo em inglês, é a relação que existe entre os habitantes de diversas ilhas de um arquipélago. Portanto, esses três aspectos são precisamente aqueles que são normalmente apontados como os três pilares da mudança de perspectiva de Darwin, que mais tarde o fez, enfim, pensar a sério nesta questão da evolução das espécies. Aqui apenas uma ressalva. Esta frase resulta de uma conversa que Darwin teve com o governador inglês das Galápagos, salvo erro, em que ele dizia que os nativos, e ele também, era capaz de reconhecer qual a ilha de origem de uma determinada tartaruga apenas pela forma da carapaça. No decurso desta conversa, Darwin escreveu, portanto, que se estas conjecturas tiverem algum fundamento, então valerá a pena estudar a zoologia dos arquipélagos, que é a ideia das Galápagos como laboratório da evolução, pois tais factos talvez avalem a estabilidade das espécies. Este talvez está aqui colocado entre parênteses reto, porque no próprio bloco de notas de Darwin, ele escreveu, pois tais factos abalam ou abalariam a estabilidade das espécies, mas, enfim, nós não sabemos exatamente o que é que ele estava a pensar quando escreveu aquilo, mas Niles Eldredge, por exemplo, também nas conferências da Gulbenkian, disse que, se calhar naquela altura Darwin já pensava realmente que a evolução seria um facto, mas como ele estava a bordo do Beagle, que era um navio da Armada Inglesa, e ele, para todos os efeitos, era um subordinado do capitão Fitzroy, que tinha o direito, a prerrogativa de ver e inspecionar todos os seus escritos e todos os seus materiais, portanto ele colocou lá este talvez para dar um indício de dúvida, para precisamente não darem a entender de imediato à hierarquia que ele simplesmente tinha mudado de ideias e que era um adepto do evolucionismo naquele momento. Enfim, isto são conjecturas baseadas naquilo que nós conhecemos, naquilo que Darwin escreveu. Darwin escreveu muita coisa, praticamente. Repare, se hoje em dia houvesse Facebook, eu acho que ele estava agarrado àquilo. Tudo o que ele fazia, tudo o que ele lia, tudo o que ele ouvia, música, literatura, etc., ele tomava notas, não é? Por isso é que nós hoje sabemos, apesar de tudo, tanto sobre aquilo que ele pensava e quando. Quais é que são aqueles aspectos, portanto, enfim, em concreto, que fizeram Darwin pensar nestas questões de por que raio de carga d'água é que isto acontece, mas se isto acontece, se calhar fazia mais sentido pensar em termos de modificação das espécies e não de fixidez, rigidez dessas mesmas entidades biológicas. Uma das questões foi precisamente a distribuição dos habitantes da América do Sul. Portanto, ele chegou à conclusão que, à medida que navegava ao longo das costas da América do Sul, ia encontrando emas, reias de espécies diferentes. Espécies essas que não coexistiam totalmente, portanto, tinham áreas geográficas de distribuição mais ou menos definidas. Porque raio de carga d'água é que estas espécies têm áreas de distribuição definidas se as espécies são fixas e foram criadas todas ao mesmo tempo.
Não faz sentido este tipo de distribuição partindo de um pressuposto fixo de criação simultânea. Este padrão em xadrez não faz sentido. E o que acontece é que, portanto, à medida que ele ia navegando ao longo das costas norte-americanas, ele ia encontrando primeiro uma espécie, depois outra, não forçosamente por esta ordem. Inclusive, conta-se não, ocorreu aquele episódio relacionado precisamente com estas emas, que Darwin, à medida que ia descendo, quando chegou já aqui mais para sul, para as costas argentinas, ele via um determinado tipo de ema que caçavam frequentemente e que consumiam a bordo do navio, e os nativos, entenda-se, enfim, os povos locais, neste caso os gaúchos das pampas argentinas, diziam-lhes que lá mais para o sul, lá mais para o interior, há uma outra ema mais pequena do que esta, que se distingue, a gente conhece perfeitamente, mas aqui não há, só há lá mais para o interior e para o sul. E ele, durante muito tempo, andou à procura daquela ema e não conseguiu encontrar, porque não chegava até aquela área. Até que um dia, à hora do jantar, estavam, presumo que no navio, comendo um daqueles bicharoucos assados, possivelmente, e ele começa a chegar à conclusão que o bicho que estavam a comer era diferente daquilo que ele estava habituado a comer um pouco mais a norte. Então, de repente, ele percebeu-se que tinha encontrado a outra ema. Acho que, enfim, o jantar parou ali, tentaram salvar o possível do bicho, o esqueleto que havia, o resto do corpo, as penas, etc. E, de facto, era um exemplar dessa outra ema. Enfim, daqueles episódios caricatos que já todos nós aconteceram em saídas de campo na Patagónia, na Argentina. Estas coisas são perfeitamente comuns. Esta sardinha é diferente da outra. É uma espécie nova. Acontece a qualquer um de nós. Outro aspecto de base foi o estudo dos fósseis. Bem, Darwin tinha uma formação geológica, já lá vamos, mas não era propriamente dito um paleontólogo. E, sobretudo, não era um paleontólogo de vertebrados do Neogénico da América do Sul, ou do Cenozoico da América do Sul. Portanto, ele fez várias recolhas e já na altura funcionava em rede, fez várias recolhas e ia enviando esses seus materiais, as notas, os exemplares, as amostras, as recolhas, para a metrópole, e esse material, à medida que ia chegando, ia sendo enviado para os especialistas naquela área e era estudado em conformidade. Assim, os materiais dos vertebrados fósseis de mamíferos foram estudados na altura por Owen. Eu tentei encontrar uma imagem de Owen em que ele fosse jovem e que tivesse um ar simpático. Consegui 50% dos meus objetivos. Consegui encontrar uma imagem em que ele era jovem e não apenas aquele velhinho que normalmente nós vemos nestas imagens. Darwin, velhinho. Owen, velhinho. São todos velhinhos. Esta gente nunca foi jovem. Quer dizer, não. Pronto, encontrei uma imagem com ele, enfim, relativamente mais jovem, com um ar simpático, lamento, não é possível. Não. Inclusive os relatos dizem que Owen era tudo menos uma pessoa simpática. Ele foi o fundador daquilo que nós hoje em dia conhecemos como o Museu de História Natural de Londres. Na altura tinha um nome ligeiramente diferente, mas foi ele precisamente o fundador desta Catedral da Ciência, está ali assim. E isto é no hall de entrada do Museu de História Natural de Londres, por trás do Diplodocus. E foi Owen que estudou os fósseis dos vertebrados cenozoicos, dos mamíferos, que Darwin lhe enviou, nomeadamente os fósseis de um género extinto, o Glyptodonte, que Owen, ao estudar, e aqui uma reconstituição mais recente, chegou à conclusão que seriam aparentados dos armadilhos atuais. Hoje em dia nós sabemos que eles não são descendentes diretos, mas em termos gerais pertencem ao mesmo grupo e existe realmente um determinado grau de parentesco, aliás, como existe entre todos os organismos. Mas esta relação entre os organismos atuais que vivem na América do Sul e os organismos representados no registro fóssil da América do Sul foi Owen que demonstrou, sendo que Owen não era na altura, nem nunca foi um evolucionista, nem nunca aceitou as ideias de Darwin. Mais que não seja por questões de espaço na revista Ola da altura. Owen era uma estrela científica da altura, nomeadamente entre aquela faixa da população que se preocupava com a ciência na altura, já que a outra faixa, enfim, povoava os romances de Charles Dickens e pelos filmes que a gente via, basicamente ocupava-se a gamar metade ou outra metade da população. Estou a exagerar, como é óbvio, estou apenas
a basear naquele estereótipo dos romances de Charles Dickens, bem, que o pessoal vivia na valeta e passava a vida a tentar raspar o carvão que caía das carruagens. Mas a questão é, aquelas pessoas na sociedade vitoriana que se interessavam por ciência, a classe média alta da altura, tinha Owen como uma estrela e ele era uma visita frequente da Rainha Vitória. Portanto, era uma figura da alta sociedade científica, social, enfim, a Paris Hilton da altura. E o que acontece é que mais tarde o protagonismo científico que Darwin obteve com a publicação da Origem das Espécies e o ar não, digamos assim, o modo de vida reservado de Darwin, pelos vistos, eu não conheci nem outro pessoalmente, mas pelos vistos não caiu bem no gosto de Owen, que era uma pessoa que prezava muito realmente os seus pergaminhos e o seu protagonismo. Outro aspecto prende-se com a relação entre as faunas de diversas ilhas. Neste caso aqui assim, entram em cena, se bem que os tentilhões são relativamente irrelevantes na questão da origem das espécies, só mais tarde é que se deu muita atenção aos tentilhões, mas o certo é que Darwin recolheu inúmeros exemplares de aves das Galápagos, como se diria em Portugal no século XVIII, para a altura das expedições filosóficas à Amazónia, ele recolheu muitos exemplares de passarinhos secos que foram depois enviados para a metrópole. Portanto, os pássaros eram capturados, eram, para todos os efeitos, eviscerados, mumificados, secados e enviados para a metrópole, assim, esticadinhos e com etiquetas. Isso na altura chamava-se passarinhos secos. Não confundir com os passarinhos fritos, que é uma coisa completamente diferente. Mas John Gould estuda as aves. Mais uma vez, John Gould também não era evolucionista, na altura poucas pessoas eram evolucionistas, mas ele, ao estudar as aves, chega à conclusão que aquilo que Darwin pensava que eram coisas todas extremamente diferentes umas das outras, na realidade eram espécies distintas, sim, mas basicamente dos mesmos géneros, no arquipélago, e muito similares, em termos de géneros, àquilo que se passava na América do Sul. Ou seja, mais uma vez, uma incongruência. Repare, o que raio de carga d'água é que temos espécies distintas hoje em dia, ocupando áreas distintas ao longo da costa da América do Sul. Um problema. Segundo problema, o raio de carga d'água é que no Cenozoico, há uns quantos milhões de anos, não sabia na altura quais, mas muitos milhões de anos, naquele sítio viviam animais que eram aparentados com aqueles que ainda hoje lá vivem. Segunda questão que fazia pensar, se isto era baralhar e dar de novo com episódios sucessivos de criação, porquê manter esta continuidade ao longo do tempo? Terceiro aspecto, porque o raio de carga d'água é que nas diversas ilhas temos espécies diferentes, mas elas são todas aparentadas, pertencendo todas basicamente aos mesmos géneros, e ainda por cima essas espécies, estando todas elas bastante longe do continente, têm uma relação direta com as aves do continente que ficava mais próximo e não uma relação completamente, enfim, exclusa a tudo isto. Porquê este padrão? Portanto, estes três aspectos fizeram Darwin pensar. Mais uns passarinhos. Isto é o Darwin pensar. Porquê é que, e isto não fui eu que inventei, foi uma colega norte-americana que expôs esta tese muito bem, porquê é que na realidade, se calhar, deveríamos ver Darwin mais como um geólogo e não tanto como um biólogo, como um naturalista, se quiserem, com uma vertente geológica muito forte, para chegarmos aqui a um consenso. Repare, este é um excerto de uma nota de Darwin, os seus notebooks, que está tudo publicado e acessível online. Se vocês puserem Darwin Online ou Darwin Publicações, existe um site na net que tem tudo o que ele publicou, está lá acessível para fazer pesquisas, podem procurar. E ele, a dada altura, escreve, a propósito, enfim, da visão poética da natureza de William Wordsworth, ou seja, como eu vos disse, Darwin escrevia sobretudo, não apenas sobre ciência, mas também sobre as suas leituras, sobre as suas preferências musicais, etc. Portanto, ele escrevia sobretudo, e a dada altura ele escreve I, a geologist, have ill-defined notion of land covered, etc., como fluid poetical. Ou seja, na visão romântica, portanto, estamos a falar da tendência artística dominante na segunda metade do século XIX, não estamos a falar das canções de Marco Paulo, mas na visão romântica da altura, representada em Portugal por nomes célebres como Almeida Garré, Castelo Branco, Sintra, etc., nessa visão em que a ligação do ser humano, na altura o homem,
com a natureza era algo muito forte, a natureza era visto ela própria como algo verdadeiramente poético e que devia ser visto e entendido na sua pureza original. Daí nós temos aqueles jardins românticos de Montserrat, em Sintra, e todas aquelas grutas artificiais, todos aqueles recantos criados, que não eram mais que uma tentativa de recriar artificialmente a originalidade e a natureza natural da natureza original. Não sei se me estão a entender. Como, salvo erro, um arquiteto paisagista que originalmente concebeu o Parque da Paz em Almada, a dada altura ele escreveu qualquer coisa do estilo: a dada altura torna necessário transformar a natureza para a tornar mais natural. Portanto, quando a natureza não é suficientemente natural, não tem muitos insetos e muitas ervas, nós temos que intervir de maneira a torná-la ainda mais natural e, pronto, basicamente mais aprazível para os seres humanos. Essa é uma visão quase romântica. Mas a questão é, ele não diz eu biólogo, eu naturalista, diz eu geólogo. Isto não é um puxar da brasa darwiniana ao lado da geologia e dizer assim, não, ele era um geólogo, biólogos, e ao Schwartz, ao Hammer, mas sim dizer que ele via-se, pelo menos a dada altura, como verdadeiramente um geólogo. Era algo que ele não rejeitava. Ele via-se como um geólogo e escreveu sobre isso. Então, onde é que vem esta ligação de Darwin com a geologia? Vou tentar acelerar um bocadinho, senão ficamos aqui a tarde toda. Bem, o primeiro encontro com a geologia de Darwin não foi auspicioso. Ele vinha de uma família onde a medicina era tradição e o interesse pela história natural também. O avô publicou estudos de história natural e era médico, o pai também era médico e coube-lhe a ele também, enfim, seguir as pisadas dos homens da família e tornar-se médico. Daí que com 16 anos ele tivesse sido enviado para a Universidade de Edimburgo para estudar medicina. Na altura, os cursos, com 16 anos, atenção, na altura os estudos eram bastante mais, eram de espectacular, como se diria hoje em dia, eram bastante mais amplos e ele estudou diversas disciplinas, botânica, fisiologia, geologia, mas o que acontece é que, de facto, do ponto de vista da medicina, a coisa não correu muito bem. Darwin não é que fosse um baula, como nós às vezes também gostamos de dizer para nos tranquilizar um pouco, são daqueles estereótipos que nós também temos, é que todos os gênios têm um calcanhar daquilo. O próprio Aquiles tinha um calcanhar daquilo. Não é? Portanto, o Darwin não sabia fazer contas e tinha chumbado nos exames do liceu, perdão, Einstein não tinha chumbado a matemática no liceu, o Darwin era um péssimo aluno, ele não era um péssimo aluno, ele por isso simplesmente não se deu bem com a medicina. Acontece que ele tinha 16 anos, na altura a medicina era complicada, não havia enfim, anestesias, para além daquelas duas básicas que é o shot de água ardente e a cachapada no crânio, ou enfim, não era. Portanto, e aqui vocês estão a ver uma imagem de uma aula da altura, claro, tem aqui os alunos, tem uma imagem da aula da altura em que estava a ser realizada uma amputação. E como vocês podem calcular, fazer uma amputação sem uma anestesia efetiva pode ser algo traumático para os médicos, para os alunos e sobretudo para o paciente. Não? O paciente não está com um lado propriamente divertido. E ele não está com esta cara por causa da conta do hospital, é mesmo porque estão a serrar a perna. Darwin não entrosou bem com a medicina, aquilo não correu bem. Mas ele era um excelente aluno às outras disciplinas e era um extremamente interessado às outras disciplinas. Ele fazia parte do Clube de Ciências lá do sítio, publicou, salvo erro, nesta altura, o seu primeiro trabalho sobre questões de história natural, participava nas saídas de campo dos outros cursos, etc. Inclusive, a sua relação com a geologia na altura não foi auspiciosa. Porquê? Porque ele teve como professor alguém que hoje em dia também é famoso na geologia, Robert Jameson, um geólogo escocês da altura. Só que Jameson na altura já tinha 54 anos, não era propriamente dito velho. Não era propriamente dito velho. Ter 54 anos acontece a todos. Ainda não aconteceu a nós aqui assim, mas mais tarde ou mais cedo vai acontecer. Não era por aí. Mas Jameson tinha 54 anos, Darwin na altura tinha 16 e a relação dele com as aulas de Jameson não foi muito auspiciosa. Portanto, basicamente ele escreveu mais tarde, bastante mais tarde, que o único efeito que tiveram em mim foi ter-me decidido a nunca na minha vida mais ler um livro de geologia ou a de modo algum vir a estudar a ciência. Portanto, como vocês podem ver, realmente o senhor marcou o Darwin na altura. Portanto, a coisa não estava a funcionar e o pai de Darwin cortou-lhe a bolsa, basicamente, qual deve ser ter da altura, e disse que isto não está a funcionar, portanto não
medicina não é para ti, portanto vamos cá fazer aqui assim uma pequena, enfim, sessão de orientação profissional. O que é que tu gostas? Ok, andar por montes e vales, a apanhar charada, ver pedras, rochas. Ok, então vamos ter que arranjar uma profissão que te dê muito tempo livre, que te dê tempo livre para te poderes dedicar à história natural porque tu gostas num sítio onde haja história natural, portanto, alguns na província, e que seja uma profissão suficientemente prestigiante para ser adotada como membro da nossa família. Claro, era uma família de médicos, eu não ia ser, enfim, não quero dizer aqui uma profissão agora, mas não ia ser menos importante na hierarquia inglesa da altura ou britânica da altura do que algo realmente importante. Qual é que era a solução? Via clerical, ser padre ou ser ministro da Igreja Anglicana. Era uma profissão de prestígio, tinha muito tempo livre e podia ir para Cascos de Loura, para a província, onde havia muita fechada em teologia. Qual é que é a solução? É enviar Darwin para uma universidade inglesa. Durante muito tempo esta coisa fez-me confusão, porque raio de carga d'água é que Darwin, tendo começado em Edimburgo, foi parar a Cambridge, e porque raio de carga d'água é que ele foi para Cambridge se ele realmente depois a seguir ia entrar no seminário. A questão é esta e faz toda a diferença. Para se entrar no seminário na Igreja Anglicana, primeiro os candidatos têm que ter uma licenciatura, um curso superior, como quiserem chamar, numa universidade inglesa. Portanto, ninguém entra para uma carreira como ministro, como clérigo da Igreja Anglicana, sem antes ter formação superior e formação superior numa área qualquer, numa universidade inglesa. Portanto, daí ele ter ido para Cambridge estudar a História Natural. É o que ele gostava, uma vez feito o curso de seminário com ele. Exatamente. É aqui que ele, entretanto, conhece Henslow, que passa a ser um dos heróis da história. Na altura, reparem, quando ele conhece Henslow tinha 32 anos, era, por sua vez, também pastor da Igreja Anglicana, era um grande amante da história natural, claro, botânico, originalmente mineralogista, etc. E, desde cedo, Darwin na altura já tinha 19 anos, já estava um pouquinho mais velhinho, mais maturo, então, inclusive já estava a estudar aquilo que gostava, portanto, estabelece aqui uma relação de proximidade entre os dois. Para além do mais, nas universidades inglesas já existia, na altura, uma coisa que não havia, pelo visto, nas universidades escocesas. As universidades escocesas às vezes funcionavam mais ou menos como aqui, portanto, há aulas mais expositivas, um maior distanciamento entre professores e alunos. Nas universidades inglesas já existia o sistema tutorial, em que os alunos eram acompanhados mais de perto pelos professores. Havia um professor que tinha uma ligação mais próxima com os alunos. E isso fez toda a diferença. Inclusive, é conhecida a expressão no Henslows, no Darwins, ou seja, sem professores de excelência não há alunos de excelência. Eu, quando apresento esta palestra nas escolas secundárias, também faço questão de dizer que no Darwins, no Henslows. Ou seja, se não houver alunos de excelência, também não há professor que lá chegue. Portanto, isto tem que ser aqui assim um trabalho conjunto. Estou a dizer isto para vocês, mas explicando como é que eu digo naqueles outros contextos. Sem haver um contexto de cooperação entre professores e alunos, a coisa não funciona. Se o professor não for estimulante e não for interessante, o aluno se o aluno não for estimulante e não for interessante, o professor, portanto, tem que haver aqui assim um entrosamento. Ok. Como é que Henslow acaba por ser crucial? Acaba por ser crucial porque é Henslow que empurra novamente Darwin para a geologia. Ele diz, se tu vais ser alguém que vai estudar a história natural que está a dar agora é a geologia está na berra, tu vais ter que estudar a geologia. Portanto, é a ciência que estava a dar naquela primeira metade do século XIX. Inclusive, é Henslow que tem um contacto que permitirá a Darwin embarcar literalmente a Porto Beagle. Portanto, é através de Henslow que Darwin vai para o Beagle. É inclusive Henslow que, salvo erro, escreve ao pai de Darwin, com a ajuda também de um tio, e que convencem o pai a dizer não, isto é importante para o jovem Darwin, deixa lá o moço fazer o Erasmus, que isto um dia mais tarde há de reverter a favor dele. Porque o pai queria que ele se deixasse daquelas tangas e fosse trabalhar e ganhar a vida e prestigiar a família com todas as pessoas sérias da família Darwin. Portanto, é este senhor que nós devemos também dar o facto de Darwin ser embarcado a bordo do Beagle. Que aspectos da geologia da primeira metade do século XIX é que estavam realmente na berra e que estavam a estimular o interesse e a curiosidade, inclusive, do cidadão comum que se interessava por estas coisas? Por um lado, uma série de descobertas perturbadoras para a mente, enfim, dos interessados em ciências na altura. Uma delas foi a descoberta do tempo profundo.
O facto de que o tempo geológico era incomensurável quando comparado com a escala temporal humana foi algo que, mais ou menos naquela altura, um bocadinho antes, com Hutton, começou a ser, digamos assim, desenvolvido, e isto na altura era, enfim, um bocadinho como o Big Bang para agora. De repente as pessoas perceberam que o tempo, afinal, tinha uma dimensão muito superior àquela que eles pensavam. Normalmente, eu depois, nestas circunstâncias, também explico o que isto é. Aqui, neste caso, não preciso. O que vocês têm, claro, aqui é uma discordância angular lá debaixo da praia do... Não é do Colheiro, é outro ao lado. O Colheiro fica ao virar da esquina, portanto, do Colheiro, e, neste caso aqui, claro, é óbvio que o que vocês têm aqui, assim, é uma dimensão temporal extraordinária comparada com a escala humana, condensada aqui nesta superfície de contacto entre estas unidades paleozoicas e aquelas ali assim. Portanto, passando em frente, numa apresentação na escola secundária, passaria aqui 10 minutos a explicar aquela imagem e assim vou passar em frente. Outra coisa que na altura também excitava sobremaneira, quer a curiosidade científica, quer a curiosidade e a imaginação do cidadão comum. O facto de se ter chegado à conclusão, de maneira clara, que existiam grupos biológicos extintos. Na altura começou-se a ter realmente uma visão global do planeta e começou-se a chegar à conclusão que, de facto, mamutos já não existiam mesmo, nem mesmo naqueles confins da África que antes não se conheciam, porque, entretanto, já lá tinha ido o Roberto Ivans e o Rico Capello e o Dr. Livingston também, assim a chegar à conclusão que não, mamutos não havia mais. Portanto, era ponto assente, realmente existiam extinções. E isso era um facto também bastante interessante ligado com a geologia, porque como é que nós sabemos que existiam extinções? Temos um registro geológico que depois não tem relação, não tem correspondentes na atualidade. Outros aspectos. Foi também na primeira metade do século XIX que começaram a ser descobertos e estudados os dinossauros. O termo dinossauro foi cunhado em 1842, por Owen, mais uma vez, mas as primeiras descobertas na Europa Ocidental, enquadradas de um ponto de vista científico lineano de dinossauros, foram por volta de 1823, 1824, por um senhor chamado William Buckland, também ele reverendo, portanto ministro da Igreja, segundo dizem na altura um cromo de primeira categoria, mas que em Oxford já apresentava aulas cheias de PowerPoints e interativos, e como vocês podem ver. Lembrem-se que só há cerca de 100 anos, aqui na Universidade de Lisboa, quase por decreto da República, se estipulou que as aulas deveriam ser acompanhadas de ilustrações e de quadros, e porque antes era basicamente parlapier. Portanto, isto é uma aula em Oxford em 1823, só quase 100 anos depois é que aqui em Portugal se começou a usar de maneira efetiva e extensiva este mesmo tipo de recursos educativos. Estas coisas marcam a diferença. Buckland era um cromo, segundo dizem. Ele pertencia a um clube também muito britânico, não era o clube dos poetas mortos, era o clube da gastronomia estranha, que se dedicava basicamente a comer as coisas mais estranhas que encontravam pelo caminho, escorpiões, bichos importados, enfim. Tudo o que houvesse mais estranho, eles reuniam-se, cozinhavam e comiam. O coração deste e daquele, diz inclusive que ele a dada altura comeu a amostra do coração de não sei quantos quando foi visitar um museu, porque, tal, não sei quantos, nunca vi. Conta-se. Também se conta que ele tinha um chapéu de chuva e que nesse chapéu de chuva gravou a seguinte frase: este chapéu de chuva foi roubado a William Buckland. Que é para o caso do chapéu de chuva realmente ser roubado, não haver qualquer tipo de engano. Portanto, conta-se, não sei, eu não conheci o senhor. Buckland começa a estudar, a encontrar e a estudar os primeiros fósseis de dinossauros e precisamente formaliza o nome Megalosaurus. Hoje em dia é um nome assim um bocado difuso, mas que foi formalizado por ele. Poucos anos mais tarde, em 1842, Owen formaliza o nome de dinossauros e 10 anos depois já havia réplicas de dinossauros também natural. Essa história que os dinossauros são uma loucura recente, não. Os dinossauros sempre foram uma loucura. 10 anos depois de terem criado, já havia exposições como esta com dinossauros em tamanho natural. Tem aqui uma reconstituição desse Megalosaurus. Hoje em dia, este Megalosaurus seria representado desta maneira. E nós pensamos, bom, já na altura não percebiam nada de anatomia. Não, eles eram excelentes paleontólogos e excelentes anatomistas. O que acontece é o seguinte: na altura, Owen e Buckland só tinham acesso a estes fósseis desse tal Megalosaurus, ou seja, basicamente ossos da cintura pélvica, uma outra costela, aqui nos ossinhos da cauda e, claro, um pedaço da mandíbula com os dentes que permitia saber que aquele dinossauro, que aquele organismo era um carnívoro. Agora pergunto-vos eu, vocês conhecem da atualidade
e a atualidade abarca o século XIX, algum grande predador carnívoro, corpulento, com vários metros de altura que seja dito? Não estou a falar de Sócrates, não é? Estou a falar de Sócrates et al. Conhecem algum predador com estas características? 3, 4 metros de altura, várias toneladas, carnívoro e dito? Não há. No século XIX também não havia, eles não conheciam. Portanto, a primeira reconstituição que se fez foi a de apresentar aquele animal de grandes dimensões, mas com uma estruturação geral de um mamífero. Porque os grandes predadores que nós conhecemos da atualidade são todos mamíferos e têm basicamente este aspecto lupino, lobo sobredesenvolvido. Só algumas dezenas de anos mais tarde, quando nos Estados Unidos se descobriram esqueletos basicamente completos de dinossauros carnívoros, chegou à conclusão que realmente aqueles dinossauros carnívoros eram dinossauros vivos, eram organismos vivos. Só nessa altura é que o pessoal percebeu isso. Até lá, aquele era a melhor reconstituição possível. Nesta altura também já se usavam os fósseis frequentemente como elementos de datação. Mesmo antes do desenvolvimento da teoria de evolução, os fósseis já eram reconhecidos e utilizados como um instrumento de datação e funcionavam. Também, nesta altura, é publicada a obra Os Princípios de Geologia, que vem, de alguma maneira, consolidar o arcabouço científico da geologia e dar-lhe uma forma estruturada que, por exemplo, a biologia só veio a ter mais tarde como resultado da origem das espécies. Nesta altura já se falava de geologia, nesta altura ainda praticamente não se falava de biologia. Falava-se de botânica, falava-se de zoologia, mas uma disciplina que englobasse todos estes aspectos biológicos, o termo já existia, mas ainda não era usado desta forma englobante. Avançando, aqui tem uma tentativa de explicar princípios da geologia, subtítulo, uma tentativa de explicar as modificações pretéritas das estruturas terrestres com base em causas operando atualmente, tal princípio da atualidade em que o presente é a chave do passado, não é? Vem basicamente deste tipo. Agora reparem, de que maneira é que esta vertente geológica do Dário, na minha opinião, pode tê-lo ajudado a mais facilmente chegar à ideia da evolução e ter avançado e abraçado esta ideia de que os grupos biológicos se modificam ao longo do tempo. Porquê alguém com uma formação geológica tão forte e porque não um zoólogo ou um botânico puro e duro? Por várias razões, neste caso aqui assim, por via, enfim, acho eu, também da sua formação geológica. Os botânicos e os zoólogos na altura ainda estavam muito centrados nos organismos em si mesmos. Ainda estavam a estudar o esqueleto da baleia, o esqueleto do cavalo, a anatomia da planta, ou seja, ainda estavam naquela fase, não quer dizer que fossem maus cientistas de maneira nenhuma, mas ainda estavam na fase de entender os organismos, a sua fisiologia, a sua construção, a sua anatomia. Ainda não tinham chegado ao ponto de olhar em torno e começar a ver os ecossistemas e como eles funcionavam. E isso era uma desvantagem porque centravam-nos muito no organismo e menos na realidade mais complexa que era dos ecossistemas. Em contrapartida, o geólogo, ao estudar as associações de fósseis, ele já tinha uma noção quase intuitiva de que, ao longo das sequências estratigráficas, portanto, ao longo do tempo, as coisas mudavam. E que essas mudanças estavam muitas vezes associadas a alterações ambientais, porque já na altura os biólogos, geólogos lidavam com o conceito de fácias, portanto, que reflete condições ambientais nas sequências rochosas da atualidade, e eles viam que em fácias distintas tinham associações de fósseis distintas e que ao longo do tempo mudavam as fácias e mudavam as associações de fósseis. E portanto essa ideia de que as coisas mudavam tornava mais fácil, na minha opinião, a um geólogo paleontólogo viver com a ideia de mudança, de evolução. Enquanto que para aqueles biólogos ou aqueles zoólogos e botânicos mais zoólogos e botânicos da altura que funcionavam ainda na fatia atual, que não tinham aquela dimensão temporal, para eles era mais difícil de entender essa mudança, porque viviam num mundo que basicamente não se modificava por aí além. Outros aspectos também, mais uma vez, o facto de usarem as associações de fósseis e verem que essas associações mudavam, se modificavam ao longo do tempo, não recuperando, ou
seja, uma vez as associações de determinados fósseis desaparecidos, grupos biológicos, eles não voltavam a surgir mais tarde, também ajudava, na minha opinião, a um naturalista com uma forte dependente geológica a absorver mais facilmente a ideia de modificação biológica. E depois a questão do tempo. Lembrem-se que na altura tinha sido descoberto o conceito de tempo profundo, os geólogos já tinham essa visão, funcionavam ao longo de uma escala estratigráfica que implicava uma duração temporal muito ampla, enquanto que os zoólogos e os biólogos e os botânicos da altura estavam mais acantonados à fatia temporal atual. Onde é que entra no meio disto o paradoxo da biodiversidade? Bom, estamos a aproximar-nos. Pai, temos a diversidade biológica. A diversidade biológica hoje em dia é estrondosa, ou seja, é astronómica e estrondosa. Portanto, neste caso aqui assim, reparem, tem aqui uma panóplia de diversidade. Mas os exemplos que eu tenho aqui de diversidade biológica, todos eles dizem respeito a organismos. Se vocês olharem com atenção, há aqui uma série de elementos nesta imagem que não são organismos. Neste caso aqui, aqueles que vocês ali têm. Portanto, neste caso aqui assim, vocês têm uma imagem da biodiversidade, mas alguns destes elementos aqui assim, biodiversificados, não são organismos, são fósseis. E os fósseis não são entidades biológicas, são entidades geológicas. Já estamos a pouco a pouco a chegar ao dos ídolos da questão. Bom, não vos tenho que explicar o que é a geologia. Não é? Vivemos no planeta Terra e o planeta Terra é estudado em todos os seus aspectos, inclusive na estrutura e na história, pela geologia. E em geologia começamos agora a usar um conceito que é o conceito de geodiversidade. Para em biologia já há muito que se utiliza o conceito de biodiversidade e esse conceito é usado com sucesso e por vezes abusado, já tem quase uma conotação política, já hoje em dia já fica mal não se defender a biodiversidade, não é? De tal maneira esse conceito já entranhou, e ainda bem, todos os diversos aspectos da sociedade e todas as diversas, digamos assim, todos os setores da sociedade. O esforço que eu tive que fazer para quebrar o meu estereótipo geológico e falar em camadas e ter uma metáfora que colocasse todas as pessoas ao mesmo nível. Se eu falar em setores, estou a falar algo no horizontal como um beijinho que é dividido em partes. Se eu falar em camadas, forçosamente uns vão ficar em cima e outros vão ficar em baixo. Reparem como o politicamente correto, quando utilizado corretamente, pode ser realmente útil porque quebra os estereótipos e permite que nós consigamos pensar sem, à partida, vitimizar aqueles que vão ficar na camada de baixo em relação àqueles que vão ficar na camada de cima. Se falarmos de setores em vez de camadas, a coisa fica bastante melhor. Temos um pequeno à parte. Portanto, neste caso aqui assim, reparem, tem aqui vários elementos de geodiversidade. O que é a geodiversidade? A geodiversidade há de ser a variedade de elementos e de processos geológicos a todas as escalas e aos diversos níveis de integração possível e imaginário. Portanto, todos os aspectos geológicos do mundo em que vivemos fazem parte da geodiversidade. Esse é um contexto muito importante, na minha opinião, porque é um contexto unificador de toda a geologia. E é um contexto que pode ser contraposto numa perspectiva positiva, ou seja, para servir de equilíbrio e de ligação, com um conceito similar do lado da biologia, que é o da biodiversidade. Portanto, é minha opinião que este conceito da geodiversidade deve ser cada vez mais utilizado, mais que não seja, enfim, funcionando assim como a MS-DOS por baixo do Windows, de maneira a que ele está lá sempre, por exemplo, nós podemos não falar dele, mas ele está lá sempre presente e a base do nosso raciocínio é sempre uma base de geodiversidade, ou seja, de estudo e de compreensão das diversas manifestações do mundo geológico em que vivemos. Se repare, por exemplo, relacionado com a geodiversidade temos vários conceitos. O que é a geodiversidade? A geodiversidade é aquilo que nós pretendemos conservar, é a diversidade de aspectos geológicos. E então o que é a geoconservação? A geoconservação será qualquer ação no sentido de conservar essa geodiversidade. Uma palestra, um museu, um sítio preservado, uma saída de campo de divulgação, o estudo de um afloramento. Basicamente são ações de geoconservação direta ou indiretamente. Então o que é o geopatrimónio, ou o património geológico? Na minha opinião, o património geológico são aqueles aspectos da geodiversidade que já se encontram conservados legalmente, que já se encontram classificados formalmente.
O problema do património geológico e da classificação é que em si mesma encerra um problema. É que estabelece uma dicotomia entre o que está classificado e o que não está classificado. E como nós só classificamos supostamente coisas muito importantes, então aquilo que não está classificado cai dentro do grupo das coisas que não são importantes. E isso é um problema que nós devemos ultrapassar. E como é que nós podemos ultrapassar esse problema? Falando em geodiversidade e retirando a tónica do património geológico. O património geológico é importante porque são aspectos preservados. Mas nós não lutamos para preservar o património geológico, nós lutamos para preservar e para conservar a geodiversidade. São coisas um pouquinho diferentes. Mesmo se aplica, por exemplo, ao património construído ou o que quer que seja. O Castelo de São Jorge é bestial, o Torre de Belém também, mas bolas, se a gente não conservar o resto, acabamos qualquer dia num bairro de Lata, enfim, ou numa urbanização de subúrbio absolutamente indefinida, e depois o Castelo de São Jorge, a Torre de Belém e os Jerónimos no meio. Não faz sentido. A Terra é um planeta geodiversificado. Estamos a chegar ao conceito, à questão do paradoxo. Nós sabemos isso. Temos continentes, temos oceanos, temos montanhas, temos vales, temos planícies, desertos, temos zonas variadas, diferentes rochas, diferentes minerais. Imaginem agora que nós tínhamos um planeta perfeito. Era perfeitamente esférico, formado por uma única rocha, um único mineral, que ninguém é igual em todo lado. Será que tínhamos a biodiversidade que temos hoje em dia? Não tínhamos. A biodiversidade que nós temos nesse nosso planeta é um reflexo direto da geodiversidade. Há uma relação direta nestas coisas. Sem geodiversidade não temos biodiversidade. Portanto, temos a diversidade geológica e a diversidade geológica determina a diversidade biológica. Mas reparem, não há aqui chauvinismo. A diversidade biológica, por sua vez, também interfere e modifica a diversidade biológica. A floresta amazónica altera o clima altera as rochas. As plantas, com as suas raízes, alteram as rochas e promovem a erosão. Temos organismos a viver na crosta a vários quilómetros de profundidade. Há processos na crosta que começam sendo biológicos e terminam sendo geológicos. Portanto, há uma transição de uma esfera para a outra e uma ligação efetiva entre esses aspectos geológicos e biológicos. Um determina o outro. E, por sua vez, aquilo que nos diz respeito mais diretamente é que também os aspectos culturais dependem destes dois aqui. Bem, nós somos portugueses porque vivemos aqui assim neste cantinho à beira-mar plantado virado ao oceano e porque comemos sardinha. Seria difícil ser português vivendo no topo dos Alpes, porque lá não há praias e porque lá não há sardinhas. Seríamos outra coisa qualquer. Portugueses não. Portanto, esta relação entre a geodiversidade, a diversidade biológica e a cultura também é importante. Hoje em dia, nós também somos um agente de alteração geológica. Cada vez mais alteramos o clima, mas que não seja o clima no Parlamento, por exemplo, que ultimamente está um bocado chuvoso e com muito poucas ruas abertas, alteramos o mundo biológico, portanto, nós somos já um elemento geológico importante. Darwin já tinha percebido isto. E declarou logo no início da origem das espécies, quando disse que a relação entre os habitantes atuais e os habitantes do passado da América do Sul era um ponto importante e que haveriam de ser uma das bases da origem das espécies. Para, de onde é que vem então o paradoxo da biodiversidade? Bom, esse paradoxo basicamente é o seguinte, é que para entendermos e compreendermos a biodiversidade, temos que pôr o pé do outro lado e compreender também e estudar a geodiversidade. Ou seja, nós não conseguimos realmente ter uma noção correta e concreta daquilo que é o mundo biológico deste nosso planeta se não entendermos também o mundo geológico. Não são coisas que possam ser entendidas em separado. É aqui que está o paradoxo. Para entender a biodiversidade, temos que entender também e estudar a geologia. Não estou com isto a dizer que a geologia é mais importante que a biologia, não é isso. Estou a dizer que é desta interação que resulta o mundo em que vivemos. Portanto, não podemos viver separados, uns biólogos para um lado e uns geólogos para o outro. E esta ligação, inclusivamente, vem bem patente, por exemplo, quando foi, em 2008, 2009, o Ano Internacional do Planeta Terra, o Ano Internacional do Planeta Terra foram 3 anos, 2007, 2008 e 2009. Só o geólogo, um ano são 3. Mas um dos temas era referente à Terra e a vida às origens da biodiversidade, ou seja, uma tentativa de estabelecer esta ligação, que nos lembremos de que existe essa ligação entre a história da Terra e a biodiversidade da atualidade. Que é uma coisa que hoje em dia não aparece assim de uma maneira tão evidente quanto isso. Fala-se de biologia, fala-se de geologia, mas quando chega a altura de ligar uma coisa à outra,
realmente não há grande contacto. Outro aspecto também curioso, por exemplo, é que 2010 foi o ano internacional da biodiversidade e as questões da biodiversidade não assentando única e exclusivamente no número de espécies, mas também nesse aspecto, e isto aqui é um paradoxo diferente, um bocadinho à parte, é que é curioso que nós celebramos a biodiversidade e tentamos estudá-la, mas cada vez há menos dinheiro e menos pachorra das entidades financiadoras para estudos, por exemplo, fundamentalmente taxonómicos. Ou seja, aqueles estudos que na realidade vão ao cerne da questão da biodiversidade e geram a informação de base que depois vai permitir a montante todos os outros estudos da biodiversidade, ou seja, que grupos biológicos é que temos, quais, onde, como, porquê. Para esses estudos cada vez há menos dinheiro, porque é uma chatice, é uma coleção de selos, não tem interesse absolutamente nenhum. E depois dá-se dinheiro para outros estudos que assentam diretamente nos resultados desses. E a dada altura nós começamos a digerir informação que já foi gerada há uns anos atrás e que não é atualizada, que não é aprofundada. E como dizia Stephen Jay Gould, a dada altura nós podemos parecer-nos como o famoso Fugu Bird. Acho que é uma coisa da mitologia norte-americana, que é um pássaro que voava cada vez em círculos mais apertados e a cada altura o círculo era tão apertado que ele entrou pelo próprio ânus e desapareceu. Portanto, que é o que acontece se nós continuarmos a reciclar a informação passada e desatualizada. Se não gerarmos nova informação taxonómica, depois como é que vamos construir os edifícios ecológicos, etc., em cima dessa informação? Esse é outro, isto passa-se a outros níveis, também outros níveis de base, não é só na biodiversidade. Tá? Portanto, este é um outro paradoxo deste eu dou de barato. Este eu dou de barato. Voltando ao início, para terminar, Darwin já entendia esta relação. Como eu vos disse de início, reparem, quando ele fala na relação entre os organismos do passado e do presente numa determinada zona, e que isso é importante para fundamentar a teoria de evolução, ele estava precisamente a reconhecer que a evolução é história e que entender a biodiversidade atual implica conhecer a biodiversidade do passado. Porque carga d'água é que temos armadilhos, tatus hoje em dia na América do Sul. Temos que perceber o que é que lá existia antes para ver como é que a coisa se conjuga. E estes dois exemplos que eu estou a dar aqui são aqueles que têm uma vertente paleontológica mais forte. Como é óbvio, vocês já perceberam que há toda uma panóplia de outros aspectos de interação e de relação entre a biologia e a geologia que são fundamentais. A criação dos carvões, dos petróleos, etc. São tudo fenómenos que começam na esfera biológica e terminam na esfera geológica. É um contínuo. Não há ali uma fronteira que a dada altura os processos biológicos chegam, mostram o passaporte, não tenho visto biológico, passa. Não, é um contínuo entre a esfera biológica e a esfera geológica. O produto inicial está de um lado, mas o produto final está num contexto tal como os fósseis. Os fósseis começam o seu percurso na esfera da biologia, mas hoje em dia, quando chegam até nós, são entidades geológicas, são pedras, são calhaus, só que são calhaus especiais. São calhaus que, naquele caso, têm informação biológica concreta. Portanto, mas transitaram de uma esfera de influência biológica para a geológica. Outro aspecto, por exemplo, que é que hoje em dia na Austrália, por exemplo, temos as faunas, os biota, que temos hoje em dia. Bom, isto está relacionado mais uma vez com a própria geologia. Reparem, a evolução é a adaptação ao meio em evolução. Esse meio é biológico, mas o suporte físico desse meio, uma parte desse meio é também geológico. Se nós não entendermos a evolução do continente australiano, não conseguimos entender porque a carga de água é que lá existem koalas e cangurus e tantos marsupiais e que o resto do planeta não. Esse contexto só faz sentido num contexto de evolução da própria crosta terrestre e de isolamento daquele continente. Noutro contexto, não faz sentido absolutamente, não é possível explicar aquela diversidade. Ou melhor, é possível explicar, não funciona. Há uma diferença entre arranjar uma explicação e arranjar uma explicação que funciona. Não dizer que nasceu por obra da graça do Espírito Santo é uma explicação, é uma explicação que depois na prática não explica, não resolve muitos dos problemas que decorrem daí. Onde é que Darwin, mais uma vez, também estabeleceu esta relação entre a biologia e a geologia? Na dimensão temporal. Reparem, até Darwin, basicamente, a geologia desenvolvia-se na fatia temporal da atualidade. A partir de Darwin, nós começamos a ver a biologia estudada ao longo do tempo. Todo o registro geológico fossilífero passou a ser integrado dentro da biologia. Já o antes era feito, claro, mas aqui agora conscientemente, porque era a base da compreensão da evolução e da biodiversidade atual.
Ou seja, na prática, aquilo que nós pretendemos preservar e conservar neste nosso, enfim, nessa nossa esfera à beira-sol plantada, não é, por um lado, a geodiversidade, não é, por outro lado, a biodiversidade. É, digamos assim, a fisiodiversidade, ou seja, é a diversidade natural. Mas, realmente, para empreender ações de conservação e empreender políticas de conservação, é necessário integrar as duas coisas. Nós não conseguimos, não faz sentido absolutamente nenhum, por exemplo, individualizar a arquiva fóssil da Costa da Caparica como uma área protegida e depois, na prática, só serem contemplados os aspectos biológicos e a arriba fóssil da Costa da Caparica propriamente dita, ninguém conhece, ninguém vê. Não é uma crítica, é uma chamada de atenção. Também do nosso ponto de vista, e aqui os biólogos agora tapam os ouvidos, também do nosso ponto de vista geológico, esta questão da geodiversidade é fundamental, porque reparem, quantos geólogos há a trabalhar no ICNB? Quantos geólogos há lá a trabalhar? Quantos biólogos? Portanto, se calhar, a partir do momento em que nós vivemos numa natureza que é biogeológica, se calhar deveria começar a haver uma paridade biogeológica também naqueles organismos que têm como incumbência conservar e proteger a natureza. O que significa que, quanto mais nós geólogos fizermos fincapé nas questões da geodiversidade e da relação da geodiversidade com tudo mais, também temos mais terreno para poder, de alguma maneira, reclamar a presença de mais geólogos nesses mesmos locais. Não é aqui, de maneira nenhuma, tentar tirar o contributismo aos colegas biólogos, eles ganharam, merecem parabéns, é aumentar o protagonismo e a presença dos geólogos também nessas vou usar uma palavra muito querida de algumas pessoas deste departamento agora reformadas, nesses areópagos, ou seja, nesses círculos mais restritos de conservação da natureza. São necessários geólogos lá para, em conjugação com os biólogos, realmente avançarem para uma política e uma visão de conservação da natureza integrada e não apenas biológica. Porque senão, todas estas coisas, atacamos os sintomas, é como a história da dor de cabeça. O que é a dor de cabeça? Aspirina. Mas se não for feito um diagnóstico mais amplo que chegue à conclusão que ele realmente o que tem é um cancro do cérebro, então a aspirina não serve de nada. Enfim, passe a metáfora, enfim, obviamente inspirada na situação da política de finanças atual do país, mas a questão é essa, quer dizer, a dada altura, para resolver certos problemas, é preciso uma abordagem mais ampla e não apenas a abordagem descrita de dor de cabeça à aspirina. Ok, terminando. Quando Darwin embarcou no Beagle, ainda tínhamos, enfim, surgido por obra e graça do Espírito Santo. Entretanto, mais tarde, com cerca de 27 anos, Darwin engendra, giza a evolução. Na altura ele realmente já tinha a coisa estruturada, só que de facto só mais tarde, por volta dos 50, é que ele se abalançou a publicar as suas ideias, porque ele sabia a partir daqui iam, enfim, criar ondas, tsunamis, e ele não era uma pessoa muito dada a esse tipo de confrontos, mas foi forçado pelas circunstâncias a publicar a sua obra. Portanto, quando ele tinha 50 anos, em 1858, mais ou menos, A Origem das Espécies é publicada e, mais tarde, com cerca de 72, 73 anos, quando, em 1882, Darwin morre, ele já era, na altura, visto primeiro como um grande cientista. Ele está em Westminster, ao lado do Newton, portanto, aqui em Portugal estaria ao lado do Camões, ali nos Jerónimos. No Panteão Nacional já não há espaço, porque, enfim, o que há lá é para o Eusébio, para o Futre, para o Jardel, para o... E, portanto, nesta altura aqui assim, vocês têm, precisamente, no Punch, que é o inimigo público da altura, tem uma caricatura aqui de Darwin, enfim, como um senhor respeitável, a quem a fina flor da sociedade britânica da altura presta homenagem, e tem aqui assim uma metáfora da evolução. Para o último artigo, 2 minutos, o último artigo que Darwin publicou foi sobre minhocas. Daí que foi sobre o papel das minhocas na transformação do solo em humus. E daí que, aqui, se vocês repararem, o que está aqui assim representado é basicamente uma minhoca. Man is but a worm, alguns seguramente, outros nem por isso, e as mulheres estão completamente fora disto. Pelo amor de Deus, não nos metam nestes assados.
Mas desde um caos original, basicamente o que surgem são vermes, são minhocas que vão evoluindo por aí fora até terminarem onde? Um gentleman britânico. Mais uma vez eu disse que as mulheres estavam fora disto e estão mesmo. Portanto, mas a ideia é que, por esta altura, quando Darwin morreu, ele já era visto como um grande cientista, recebeu honras de grande cientista, não pelas honras, mas pelo facto de já na altura o seu trabalho ser reconhecido. Portanto, essa história de que a teoria darwinista demorou tempo a implantar-se não corresponde totalmente à verdade. Já na altura teve um impacto imediato, transversal, como todos os modelos científicos teve os seus altos e baixos em termos de evolução, mas já na altura de facto era uma teoria que era vista como algo verdadeiramente importante. E pronto, eu creio que termino aqui precisamente salientando a questão do paradoxo da biodiversidade, ou seja, para estudar, entender e preservar a biodiversidade, realmente é fundamental conhecer, entender e estudar também a geodiversidade. Não estou a dizer que os biólogos passem a ser geólogos, mas que trabalhamos em conjunto, pessoal. Muito obrigado. É um livro interessante, se tiverem a oportunidade, algumas das coisas que eu hoje mostrei também fui bebê-las aqui. Portanto, e é este livro que esta senhora, Sandra Herbert, demonstra de uma maneira bastante clara, fundamenta esta ideia de Darwin como geólogo. Aconselho. Perdão? Boa pergunta. Eu não sei se ela é geóloga, se é apenas enfim, sem desprimor, a historiadora de ciência. A ideia que eu tenho é que ela, a dada altura, começou a tentar fazer uma biografia de Darwin e foi chocando sucessivamente com aspectos geológicos da vida de Darwin, de tal maneira abalar o estereótipo que ela tinha do Carlinhos para os amigos. Portanto, mas é uma leitura bastante interessante. Bem, agora ok. Os nossos 2 minutos habituais para perguntas, essencial questão, geólogos, biólogos, entre outros. Querem colocar? Sim, força. Então, supostamente, o homem, portanto, não sendo evolucionista, não sendo as ideias de Darwin, ele era quê? Eu tenho a ideia que ele, a dada altura, perfilhava uma visão de modificação biológica, mas que não tinha de maneira nenhuma a ver com os mecanismos da seleção natural. Portanto, ele possivelmente, a ideia que eu tenho é que ele advogava algo inerente, que era uma visão também bastante comum nos evolucionistas pré-darwinistas, ou seja, uma força interna, uma espécie de relógio interno que motivava essa modificação biológica. Ele rejeitava totalmente a seleção natural como mecanismo de evolução. Portanto, nesse ponto de vista básico, ele não se entendia minimamente com Darwin. Uma pessoa que é tão associada a fósseis, sem dúvida. Como é que ele explicava a extinção, o aparecimento? Exatamente. Em cima de animais de grande porte. Mas é exatamente essa questão, é que é sempre possível, nós seres humanos somos muito bons a inventar história. E é sempre possível encontrar uma história que explique qualquer coisa. O problema é que quando essa nossa história, essa nossa hipótese, de facto começa a tropeçar com factos que não encaixam dentro da hipótese. Não é? Portanto, Cuvier também não era um evolucionista e, no entanto, desenvolveu a anatomia comparada e a paleontologia, antes mesmo de termos uma teoria evolucionista que explica a modificação biológica ao longo do tempo e que nos faz entender porque é que as associações fossilíferas mudam ao longo do tempo, antes já se utilizavam associações fossilíferas de tudo. Portanto, elas mudam, ponto. Facto, elas mudam. Se mudam, podem ser usadas. Porquê é que mudam? Ah, bom, isso não sei, é irrelevante. É isso um bocadinho como uma metáfora do relógio. Eu posso saber ler as horas e posso ser um gajo extremamente pontual e não perceber nada de relojoaria. Portanto, eu só preciso saber de relojoaria no dia em que o relógio parar. E eu ter que entender que tenho que dar corda ao relógio para pôr um mecanismo interior a funcionar para novamente tudo aquilo fazer sentido. Enquanto o relógio funcionar, eu não preciso saber de relojoaria. E muitos de nós, no dia a dia, neste ou naquele aspecto da nossa vida, funcionamos dessa base. Quer dizer, eu
Não preciso saber como é que a aspirina funciona, nem ter uma licenciatura em medicina para saber que se eu tiver uma dor de cabeça, tomo uma aspirina. O problema é quando a dor de cabeça é algo mais complicado do que apenas uma dor de cabeça. Aí é que a nossa teoria e o nosso modo de funcionamento pode chocar com a realidade. Isto também para, de alguma maneira, explicar a visão criacionista do mundo. Quer dizer, a visão criacionista do mundo funciona perfeitamente, desde que não saiamos daquele cantinho particular onde tudo aquilo funciona. O problema é quando tentamos explicar coisas mais complexas ou mais profundas à luz daquela mesma visão. A uma determinada escala, todas as ideias, por mais taparrulhas que sejam, funcionam. O problema é que quando nós alargamos essa escala e tentamos aplicar essa ideia, esse modelo, a outros fenómenos, ou mais complexos, ou mais afastados daquela ideia original. Também é preciso dar, entendendo que o criacionismo, do ponto de vista científico, é um absurdo, não metade da vida, mas é preciso dar também uma colher de chá àquelas pessoas que honestamente pensam que realmente é assim que as coisas funcionam. Têm todo o direito de pensar desse modo, não estão corretos quando pretendem apresentar essa ideia como uma ideia científica e ensiná-la no mesmo pé e com a mesma importância que a teoria evolucionista. Aí é que começa a haver conflitos de ideias. Durante a viagem da água, como o professor referiu, ia mandando exemplares para nós. Nunca houve ninguém, pelas questões que ele colocava e porque ele queria mandando, que tentasse ou que percebesse o que ele estava a tentar fazer ou que tivesse alguma ideia do que ele estaria a pensar ou tentasse aproveitar-se disso. Podem cortar os pés, Sim. Eu tenho a ideia que sabia perfeitamente o que ele estava a fazer neste sentido. Eu acho que nessa altura, de acordo com a ideia vigente, eu não sou provavelmente um investigador de Darwin, portanto aquilo que eu sei sobre Darwin, sobre aquilo que eu li nos livros e nas obras daquelas pessoas que realmente leram aquilo que ele escreveu, mas a presente ideia que nós temos sobre a evolução intelectual de Darwin é que ele não se tornou um evolucionista durante a viagem. Durante a viagem houve questões e factos que me fizeram questionar a realidade, aliás, como qualquer bom cientista, quando colocado perante dados ou realidades que desconhece, ele pensa sempre em termos de questões de porquê isto, porquê aquilo. Se isto for por aqui, põe em causa isto, se for por ali, põe em causa aquilo. Mas isso é uma maneira normal de funcionar de um cientista, ou de alguém minimamente curioso em termos de ciência. Dá-me a ideia que ele só começou realmente a articular ideias evolucionistas já depois de ter chegado a casa e quando começou a colar todas as peças, ou seja, as dúvidas que trazias da viagem, mais os dados do Owen sobre os vertebrados de Cenovex na América do Sul, mais os dados do Gould sobre as aves das Galápagos. Quando ele recebeu toda essa informação e a juntou às suas dúvidas, é que ele começou realmente a fermentar muito rapidamente uma ideia de evolução. Porque, inclusive, eu já não me recordo, não consigo agora ter presente se ele leu por exemplo, aqueles ensaios de Malthus sobre o crescimento da economia e das populações antes da viagem ou depois. E esse também foi um elemento fundamental, ou seja, aquela ideia básica de que as populações crescem exponencialmente, mas os recursos não. Isso podia ser aplicado mais uma vez à situação económica do país, os gastos aumentaram exponencialmente, mas a geração de receitas não, e o resultado final é uma situação de conflito. Não é? Eu acho que foi posterior. Foram todos esses pequenos elementos, não é, que a dada altura, se com alguém que está sempre a fervilhar entre aquilo enquanto está num autocarro da faculdade e tal, não sei quantos, vai fazendo aquelas conjecturas todas. De qualquer das maneiras, aquilo que eu vos disse, que eu tenho escrito aquilo talvez, quem avançou essa hipótese foi também disse o colega Niles Elvis. Ele é que interpretava aquilo como sendo bom. Ele escreveu aquela frase e diz: estes dados colocam em causa a estabilidade das espécies. Mas aquilo depois, a dada altura, pareceu-lhe tão taxativo que ele próprio, por uma razão ou por outra, meteu lá uma gaivotazinha e talvez. Aquilo, se calhar, ele na altura pensou: já estou a dar um passo mais longo que a perna, se calhar já me estou a precipitar. Não é? Ok, pessoal, mais questões? Muito obrigado. Já agora vamos ter uma informação. Esta semana teremos uma palestra dedicada aos
antes de chegar. Sim, dia 18. Essa ainda está, a sala já está marcada, a menos que a desmarquem novamente, chutem pelo outro lado qualquer. Oportunamente será divulgado pelos meios do costume. Mantenha-se atento ao site. Portanto, já sabem, comecem já a pintar as faixas e as bandeirinhas para receber o pessoal. Enfim, não é? Estas coisas realmente. No meio deste cinzentismo todo, são estas coisas que nos animam. Pessoal, muito obrigado.